Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então, juntos vamos espalhar essa canção. Minha Antena Gospel está captando algo. Eita glória! Você já se pegou pensando nos desafios que a liderança cristã enfrenta nos dias de hoje? Meus queridos anteninhas do canal Antena Gospel, a pressão é enorme, as tentações são muitas e, como diz o ditado, panela que muito balança não para na prateleira. Hoje a gente vai falar de um assunto delicado que infelizmente voltou a assombrar o cenário evangélico brasileiro, deixando muitos corações apertados e mentes em polvorosa. Preparem-se, porque a história de hoje envolve fé, falha humana e as duras consequências de um deslize moral dentro de uma igreja que é referência para muitos. Fiquem comigo até o final, porque a gente vai destrinchar essa notícia com o discernimento que só a Antena Gospel pode trazer. Já aproveita para sentar o dedo no like e se inscrever se ainda não faz parte da nossa família abençoada. Meus queridos anteninhas abençoadas, o que a minha antena está captando agora é uma onda de comoção e tristeza que atingiu a Zion Church, uma denominação conhecida por sua influência e liderança jovem. O protagonista dessa trama, infelizmente, é o pastor Lucas Hayashi, que era uma figura proeminente na igreja, ao lado de seu irmão, o presidente Tel Hayashi. A notícia que se espalhou como fogo em palha seca, e que causou um verdadeiro terremoto no meio evangélico, é que o pastor Lucas foi confrontado com evidências de um grave pecado moral, uma foto que o mostraria em uma casa de prostituição. É de cortar o coração, não é mesmo? A apuração indica que o próprio Tel Hayashi, munido dessa foto, teria confrontado seu irmão. Depois de uma resistência inicial, o pastor Lucas teria confessado a falha. Essa confissão, meus anteninhas, não foi feita às escondidas. Segundo os relatos, aconteceu em uma reunião com a igreja, onde Lucas leu uma carta assumindo publicamente o que havia ocorrido. Imaginem a cena, o momento de dor, de vergonha, de arrependimento. Relatos dizem que Tel e Lucas choraram, e boa parte da comunidade também. É um retrato da fragilidade humana, mesmo daqueles que estão à frente do rebanho. E ao fim dessa reunião tão dolorosa, foi anunciado o desligamento do pastor Lucas de todas as suas funções. Em nota oficial, a Zion Church não escondeu os fatos. A denominação informou a revogação da ordenação e o desligamento de Lucas de todas as funções de liderança, deixando claro que a confissão veio após o confronto da liderança. A igreja fez questão de reiterar que, apesar da gravidade moral, os fatos não configuram crime ou ilícito civil, tratando-se de uma questão interna, de conduta para com a fé. E com uma atitude de cuidado, disse estar oferecendo apoio à esposa, Jaqueline, e aos filhos. Logo após a repercussão, os perfis de Lucas e Jaqueline nas redes sociais foram retirados do ar, um sinal dos tempos de hoje, onde a vida pessoal e a imagem pública se misturam de forma tão intensa. A nota da Zion Church foi clara ao citar: após ser confrontado por sua liderança, ele confessou a prática do pecado de adultério e imoralidade sexual. Essa é uma questão séria, meus anteninhas. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2, a palavra de Deus descreve as qualificações de um bispo, ou pastor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E em Tito capítulo 1, versículos 6 e 7, também lemos, que seja irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem de desobediência. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. A responsabilidade é grande, e a exigência de uma conduta moral ilibada é um pilar da liderança cristã. O que foi decidido, portanto, não foi uma punição leviana, mas uma consequência dolorosa das falhas. Com a revogação da ordenação, Lucas deixa de exercer funções pastorais na Zion, perde suas atribuições administrativas e sua representatividade institucional. É o afastamento do púlpito, da voz ativa na congregação. A Zion, em sua nota, não divulgou um cronograma de acompanhamento ou etapas de restauração, mas encerrou o comunicado pedindo orações pela família e citando 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, como referência de esperança, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Isso mostra que, apesar da disciplina, a esperança na restauração divina não é abandonada.
A direção de todo esse processo coube à presidência de Tel Hayashi, em conjunto com a liderança da igreja. Segundo os relatos, a decisão foi comunicada imediatamente após a leitura da carta de Lucas, e o momento foi marcado por uma profunda comoção. A nota oficial da igreja confirma o resultado disciplinar, o desligamento e a revogação da ordenação, e a confissão após o confronto. É uma situação que nos leva a pensar na fragilidade humana e na imensa responsabilidade de ser um líder espiritual. Como está escrito em Jeremias capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Meus anteninhas, essa história nos lembra que a tentação é real e que ninguém está imune a ela, nem mesmo aqueles que estão no púlpito. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, a Bíblia nos adverte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe não caia. A vida cristã é uma caminhada de vigilância constante, de oração e de dependência de Deus. O inimigo, como diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele não se importa se você é pastor, presbítero, diácono ou um simples membro. Ele busca a quem possa encontrar uma brecha. A falha moral de um líder, como a do pastor Lucas Hayashi, é um golpe duro para a igreja e para a comunidade cristã como um todo. Gera descrença, desânimo e, para muitos, pode até ser um motivo de afastamento da fé. Por isso, a postura da Zion Church em lidar com a situação com transparência e disciplina, mas também com um pedido de oração e esperança na restauração, é um ponto crucial. É fácil apontar o dedo, meus anteninhas, mas a palavra de Deus nos chama ao amor e à misericórdia. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1 lemos: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. A confissão pública do pastor Lucas, apesar da dor e da humilhação, é um passo importante no processo de arrependimento. Como diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. A transparência da igreja em comunicar os fatos, mesmo que dolorosos, é também um testemunho de integridade e de obediência aos princípios bíblicos. A gente sabe que nem sempre é fácil lidar com essas situações, mas é necessário para manter a santidade e a credibilidade do corpo de Cristo. E o que acontece agora com Lucas Hayashi? A igreja não divulgou um cronograma de acompanhamento ou etapas de restauração, mas a revogação da ordenação não é um ponto final, e sim um recomeço em outra jornada. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus de segundas chances, de restauração. Lembram-se do rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 11 e 12, que cometeu adultério e assassinato, mas se arrependeu e foi restaurado por Deus? Ou do apóstolo Pedro, que negou a Jesus 3 vezes, mas depois foi restaurado e usado poderosamente para edificar a igreja, como vemos em João, capítulo 21. A oração pela família de Lucas e Jaqueline é fundamental neste momento. A esposa, os filhos, sofrem as consequências da falha do marido e pai. É um lembrete de que o pecado nunca afeta apenas o pecador, mas arrasta consigo aqueles que estão próximos. Em Romanos capítulo 12, versículo 15, somos exortados a alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Que possamos estender nossas orações e nosso apoio a essa família que passa por um momento tão delicado. Meus anteninhas, essa notícia nos serve como um alerta e um lembrete de que a santidade é um caminho contínuo, uma batalha diária. A fé não nos isenta de falhas, mas nos dá a graça para nos arrepender, buscar o perdão e a restauração. Que possamos aprender com essa história, vigiar nossos corações e orar pelos nossos líderes, para que o inimigo não encontre brechas para agir. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, a palavra nos diz para não deslugar ao diabo. Agora quero ouvir a opinião de vocês. O que pensam sobre a forma como a Zion Church lidou com a situação? Qual a sua reflexão sobre a queda de um líder espiritual? Você já presenciou algo semelhante na sua comunidade? Deixem seus comentários aqui embaixo. A sua opinião é muito importante para o Antena Gospel e para a nossa comunidade de fé. Que essa reflexão nos leve a uma maior humildade, a uma vigilância constante e a uma profunda compaixão uns pelos outros. Que a graça de Deus nos alcance e nos sustente, para que possamos permanecer firmes no caminho da santidade e do amor. E como diz em Efésios capítulo 5, versículo 27, que a igreja possa ser sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, porque a informação é poder e o discernimento é uma arma poderosa contra as artimanhas do inimigo.
Curta, comente, compartilhe e se ainda não se inscreveu, aperte o botãozinho vermelho e venha fazer parte da família Antena Gospel. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.